Sim, Muito Depay, prazer. Alemanha. Que é isso, hein? Olha aqui, vamos lá, vai. Primeiro, eu discordo tanto do Mauro quanto do Trajano. Eu acho que para o Corinthians o clima mudou. Obviamente mudou. Para o Flamengo, concordo. Não mudou nada. Não mudou nada, é um time experiente, vai botar a cavalaria toda, é muito mais time que o Corinthians. Então, não acredito que o Flamengo, por causa do clima, por causa da derrota para o Fluminense, numa má apresentação, que aliás lembrou muito o time do Tite no primeiro tempo, porque de novo criou e não fez, né? Acabou até correndo o risco de tomar um gol no último minuto de pênalti, mas acho que a derrota para o Fluminense não faz com que o Flamengo venha jogar em São Paulo com moral diferente do que se tivesse vencido o jogo. Eu acho que tanto faz como tanto fez. Pro Corinthians, sim. Imagine se o Corinthians não tivesse vencido ontem. Estaria um clima de velório hoje. Né? E aí, o jogo com o Flamengo viraria uma coisa. Que coisa? Ganhar mais uma Copa do Brasil, chegar à final de uma. Não altera nada na vida, naquilo que é fundamental na vida do Corinthians. Corinthians que continua, antes que o Danilo Lavieri faça este raciocínio só para irritar corintiano, o corintiano aqui faz o raciocínio. Corinthians continua na zona do rebaixamento por pontos perdidos, né? Porque o Cuiabá tem 2 jogos a menos, pode ganhar hoje do Atlético Goianiense, o Vitória, se ganhar do Bragantino, devolve o Corinthians para a zona do rebaixamento. Tudo isso é verdade. O Corinthians continua na UTI. Agora, claro que uma noite como a de ontem muda o clima. Uma goleada, quanto tempo o Corinthians não goleava? Um susto, sai na frente jogando muito, 2-0, aí desmobiliza o time, desconcentra, começa a fazer gracinha, toma 2 gols e por muitíssimo pouco não tomou o terceiro gol ainda no primeiro tempo. Ia ser um perereco, né? Numa noite belíssima do ponto de vista da homenagem que foi feita ao Washington Oliveto, né? Em que realmente a fiel torcida não merecia outro resultado que não a vitória. Então, essa energia estará presente em Itaquera no domingo. Esta é a maior ameaça para o Flamengo. Né? Do time do Corinthians, sabe-se lá que time. O Corinthians vai com tudo, jogando 2 dias depois do jogo de ontem, tendo o Racing na outra quinta-feira pela Sul-Americana. Como é que a dupla Dias vai resolver essa questão? O Corinthians vai com força máxima, correndo o risco. Depois da quinta-feira contra o Racing, o Corinthians tem o Cuiabá, lá na Arena Pantanal. Sem Yuri Alberto, que de repente passou a ser um jogador muito importante no time do Corinthians, mas que estará suspenso para esse jogo. Então, o Corinthians não pode se desmobilizar do Campeonato Brasileiro. É claro que ao Corinthians interessa ir à final da Copa do Brasil e é natural que se esforce para tal, mas eu acho que o que muda fundamentalmente é isso. O Flamengo vai encontrar uma fiel no domingo disposta a comer marimbondo para ganhar esse jogo, para ganhar a vaga. E isto é um ingrediente, né, que é a favor do Corinthians. Então, aquele favoritismo do Flamengo, eu acho que caiu uma barbaridade. Eu arriscaria até a dizer que se alguém tem algum leve favoritismo, este alguém é o Corinthians pelo clima, não pelos times. O time do Flamengo, se o Flamengo jogar o que o Flamengo pode, em qualquer lugar, no Maracanã, em Itaquera ou em Yokohama, um jogo hoje Flamengo e Corinthians, o Flamengo é o time para se dar bem. Só queria, Arnaldo, então, o Âncora, só um pouquinho antes da nota, para entender o que o Juca falou, rebateu. Quais são as perguntas mesmo aí? Para a gente entender. Que perguntas? Da enquete? A enquete. A enquete é a seguinte, Trajano.
A derrota do Flamengo e a vitória do Corinthians impactará mais no domingo para quem? Para o Flamengo, para o Corinthians ou para nenhum dos dois, porque afinal estamos falando de outro campeonato? Tá, eu respondi que para o Corinthians, porque acho que o Corinthians vai com outro ânimo nesse jogo. E aí, Arnaldo, vou para você, mesma pergunta da enquete e tudo mais. Eu tô mais com o Juca. E acho, para mim tinha um negócio nessa história, desde o começo. Eu não sei se o Corinthians fez aquele estardalhaço por estratégia ou não, mas a mudança das datas foi super benéfica ao Corinthians e não maléfica. Né? Aquela disputa toda, vai antecipar o jogo do Brasileiro, tá? Para mim, imaginando os desafios do Corinthians e que o jogo contra o Atlético Paranaense era uma decisão, era melhor jogar com o Atlético Paranaense antes da volta com o Flamengo. E para o Flamengo era pior jogar o Fla-Flu antes do jogo do Corinthians. Porque o Corinthians fosse jogar ontem a partida de volta contra o Flamengo, estaria completamente dividido. Essa situação que o Flamengo teve ontem de poupar jogadores, você passaria para o outro lado. Né? E aí a possibilidade de vencer o Atlético Paranaense não estava nem contando com 5-2, Depay marcando gol de falta. A simples possibilidade de vencer o Atlético Paranaense turbinaria automaticamente para domingo. Então a mudança foi ótima para o Corinthians, que fez um carnaval desgraçado nessa situação, e ruim para o Flamengo, na minha opinião, até porque o jogo entre uma coisa e outra era um Fla-Flu. Então, para mim, o Flamengo não tinha nada a ganhar na rodada, e agora praticamente dá adeus ao título brasileiro mesmo, e o Corinthians tinha a ganhar, e ganhou. E uma outra questão também que a gente fica, porque é difícil separar as coisas, e várias vezes elas estão relacionadas mesmo. Mas o Corinthians fora de campo, que continua sendo o time do calote, o time do pago quando puser e quando quiser e tudo mais, aquela confusão toda, não mudou nada. Dentro de campo mudou demais, gente. O Corinthians tem muito jogador bom hoje em dia. O Corinthians contratou 21 jogadores, vários muito bons. O Yuri Alberto não pode jogar. Antigamente só tinha o Pedro Raul. Onde está o Pedro Raul? Não é nem relacionado. O Corinthians tem 3 jogadores por posição hoje. Ontem o time do Corinthians tinha nenhum jogador, só o Bidon, que era o Bidu e Bidon, o resto, tudo jogador novo e bom. Então o Corinthians hoje, por incrível que pareça, tem elenco para lidar com as 3 frentes. Essa é a realidade. Então ele vai jogar contra o Flamengo a vida, vai jogar contra o Racing em casa só na quinta-feira, podendo abrir vantagem, e vai jogar contra o Cuiabá só na segunda noite. Até a tabela está conspirando para o Corinthians, no intervalo entre os jogos e tal. Então, aquela destruição do clube que continua em campo é um pouco diferente. Ainda não é uma equipe coletivamente sólida, é uma equipe que ainda fornece muitas chances ao adversário. O Hugo aparece pra caramba porque chutam no gol do Corinthians toda hora. O Corinthians toma muito gol. Tudo isso é verdade ainda, né? Mas a capacidade de criação, de artilharia do Corinthians melhorou de uma forma abissal. É uma outra coisa. É o time que mais subiu de nível depois da janela de meio de ano. O Botafogo também subiu muito, mas ele já era muito bom. O Corinthians saiu do pré-sal e então, hoje, em termos de elenco, e é um dos mais caros do país, né? Não é de se esperar outra coisa. O Corinthians tem condição de disputar as 3 frentes e tem condição de eliminar o Flamengo no domingo. Vai ser um jogaço. Porque o Flamengo, ao mesmo tempo, a temporada agora virou, né? A temporada do Flamengo está em função desse jogo. Então, vai na cavalaria, vai a tropa de choque e vai tudo. Tem eleição no Flamengo. Pensa como a sua enquete é pertinente, âncora. É do Fabrício. Não, a enquete não é dele, não. A enquete não é dele, não. É do Fabrício. Porque a batata quente mudou de colo para o domingo, né? E como foi só um gol de diferença, era para ter sido uns 4 na ida, 3 pelo menos,
como foi Flamengo e Palmeiras, e o Flamengo conseguiu segurar na volta no Allianz Parque, só foi um na prática. E um é pouco para quem joga como visitante. Vai ter que jogar muito o Flamengo para se classificar. Não vai poder Arnaldo, só lá, não. Arnaldo, eu estou preocupado com você, meu filho. Por quê? Olha para trás, essa sua estante vai cair. Ela está torta, está pensa. Não, é uma diagonal. É uma obra de arquitetura? É uma coisa. Niemeyer? Os bonequinhos. Quando você for mostrar o ratão lá, eu vou mostrar os bonequinhos. Bonequinho do Tirone e bonequinho do Tele. Mostro para você. Aqui, ó. O Danilo, o Diogo Maris, ele manda a seguinte mensagem aqui, ó. Assim como o Al Capone foi preso, o malvadão, que é o Flamengo, vai ser o intocável Tupiniquim e vai moralizar essa Copa do Brasil dopada de calote do